estar aqui novamente. Prazer recebê-la, viu, doutor? Muito obrigada. As pessoas precisam ter medo de comprar passagem na Azul? Olha, medo a gente já está tendo de qualquer né? empresa, né? Mas não, isso não vai interferir, né? Essa recuperação judicial em que ela pediu nos Estados Unidos é mais para uma reestruturação da empresa, mas não vai impactar nada em relação, por enquanto, né? Tudo a gente fala por enquanto em relação aos passageiros. Como você falou, a Gol já tinha pedido essa recuperação judicial nos Estados Unidos no ano passado e a Latam no período da pandemia. Então, infelizmente... Fomos bem servidos, hein, doutora? Está se tornando recorrente. E é interessante que no ano passado, o aumento de reclamações, teve um aumento de reclamação em relação à Azul. A Azul, como o padre falou, a gente tinha uma credibilidade, não é? Total. Você pagava até um pouquinho a mais, vai falar, não, eu quero viajar com tranquilidade, não ter problema. Eu achei que era por causa do lanchinho. Do lanchinho? Tem uma telinha também, os aviões tinham uma telinha, né? Mas o que a gente observou? Que no final do ano passado e esse ano, piorou demais. Quer dizer, toda hora tinha atraso, cancelamento quase na hora, né? E um descaso em relação ao consumidor. Então, não é que a gente não, nós consumidores de boa fé, a gente não tinha a mínima ideia do que poderia acontecer. Mas já estávamos prevendo alguma coisa estranha em relação ao Azul. Ô doutora, vamos... A senhora disse que a gente já começou a ter reclamações um pouco mais frequentes da Azul. E isso chegou aqui na redação, algumas pessoas... tô aqui em Uberaba, acho que era Uberaba, Uberlândia, não sei, indo para Belo Horizonte. Aí era 9 horas da noite, o voo que sairia às 6 horas da manhã era cancelado. Era um negócio maluco, assim, que deixava todo mundo na mão, né? Bom, se a gente está prevendo, isso já está acontecendo, então a gente pode ter uma previsão que talvez isso possa se intensificar. Um passageiro hoje que comprou uma passagem da Azul, está com a passagem comprada e fica com esse receio. Como é que ele pode se resguardar? Eu estou querendo dizer, no caso, para entrar na justiça depois também. O que ele pode juntar de prova? O que ele precisa ter em mãos para se resguardar se algo acontecer ali daqui a pouco? Primeiro a gente tem que pensar o seguinte, o consumidor ele quer viajar. A gente tem que parar com essa balela de falar que o turista está querendo propor ação. Lógico que não. O consumidor ele está querendo viajar para o destino contratado conforme assegurado no ato da contratação. Então, neste caso, quanto mais agora, depois dessa recuperação judicial, né, solicitado no exterior, é sempre checar antes de sair se realmente esse voo está confirmado. Porque pode ter certeza, com esse pedido de recuperação, vai ter algumas alterações aí de rotas, principalmente aquelas que não são rentáveis. Então pode o consumidor ser surpreendido com alguma alteração aí da rota. E buscar se documentar sempre. Em relação, o que estava acontecendo com a Azul, que você chegava no aeroporto. E aí tem que solicitar um documento junto à empresa aérea. E é um absurdo, porque esse documento eles não fornecem de forma espontânea, só se o consumidor pedir. Ora, o consumidor ele nem sabe que ele tem direito a esse documento. E pedindo eles enrolam, viu? Eu já vi casos, não era o meu, mas eu estava no mesmo voo que foi cancelado e tinha um rapaz que ia prestar um concurso aqui em Belo Horizonte. A gente estava vindo de Fortaleza, conexão em Salvador. Lá em Salvador fomos informados que o voo estava cancelado e que só teria outro no dia seguinte. Pra mim tudo bem, achei até bom, né? Eu nem gosto de Salvador. Mais um dia, Salvador. Pois é. Mas esse rapaz, ele estava vindo prestar um concurso aqui. Então, e ele demorou, pelo que eu acompanhei, só do que eu tive paciência de acompanhar, 2 horas para conseguir o documento. Olha que absurdo. E neste caso, além desse documento, é interessante que tire a foto. Tire a foto daquele painel de decolagem, porque tem uma resolução 400 da ANAC que fala o seguinte: atraso ou cancelamento. A empresa ela tem a obrigação de oferecer voos próprios ou de terceiros. E o que acontece na prática? A empresa não oferece o voo próprio, o voo de terceiros. Então, se você está em Salvador e está vendo que tem outro voo de outra companhia, tire a foto para demonstrar futuramente que tinha voos de terceiros e a empresa não cumpriu a determinação. Doutora, como que estão os processos em relação a essas questões de viagem, né? Porque a impressão que eu tenho é que eles têm aumentado cada vez mais. Assim que o consumidor tem consciência dos próprios direitos, não tem como sair, perdi um compromisso importante, perdi dinheiro, como é que eu vou recuperar isso? Infelizmente, o diálogo com as empresas não é fácil. Não é simples, aí o pessoal acaba recorrendo à justiça. Tá só aumentando? Olha, infelizmente, isso que eu falei desde o comecinho, a gente tem que parar de achar que o consumidor está querendo propor ação. Ele só propõe ação por uma palavra muito simples, independente do destino contratado, é o descaso.
Ele não quer propor ação, ele quer viajar. Então, neste caso específico de um exame, alguma coisa que pode acarretar um dano maior, a minha cautela é que ele viaje não na véspera, tentar diminuir, não deixar tão em cima da hora. Mas mesmo que for em cima da hora, não tira a obrigação da empresa. Quero deixar muito claro isso. Mas está aumentando a demanda e, infelizmente, está diminuindo as condenações de danos morais. A gente observa isso muito claro, sabe? Quem fala, está aumentando os danos morais, mentira. Desde a pandemia, está diminuindo o valor das condenações e vocês podem ter certeza. Quando diminui o valor das condenações, vai encorajar as empresas continuar com esse descaso. Aí é muito fácil falar, nos Estados Unidos tem poucas ações, mas como que é o valor da condenação lá? Porque a condenação de danos morais, ele tem que ter o duplo sentido, ressarcir o consumidor lesado e, sobretudo, punir aquele que está lesando o consumidor. Gente, a gente bateu um papo aqui com a doutora Luciana Teniense, a maior entendedora desse assunto de aviação aqui em Minas Gerais, sem sombra de dúvidas. Doutora, se alguém estiver passando por algum problema, alguma coisa, tem um Instagram lá que a turma pode seguir e conversar? Sim, nós temos o Viajando Direito. Viajando Direito é um Instagram que eu tenho mais aí, tem um site também que busca informar de forma clara, acessível ao consumidor os seus direitos e deveres. Prevejo que vamos precisar mais da senhora nos próximos dias, a gente liga. Tá, Dudu? Para de prever o problema. Não estou jogando praga na sua viagem, mas estarei sempre presente. Obrigado, viu, doutora? Tudo de bom. Um abraço, até a próxima, viu?